Fala, concurseiro, tudo bem com você? Eu me chamo Jefferson e seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos estudar um pouco de física, assim como eu tinha prometido para vocês no meu último vídeo. Eu vou gravar algumas aulas de física para o canal e depende de você, claro, que eu continue gravando essas videoaulas. Então me dá um feedback aí e de acordo também com o feedback positivo de vocês e que vocês forem compartilhando com outras pessoas, eu vou gravando as demais aulas, tá? Então me ajude aí com essa nova jornada, com essa nova série de vídeos aqui no canal. Mas antes da gente ir para o vídeo, eu te peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, isso é muito bom, faz com que outras pessoas tenham acesso a esse vídeo de maneira gratuita, né, que eu estou gravando aqui para vocês. E compartilhe aí também com os amigos que estão estudando para PRF e que têm uma certa dificuldade com física. Eu espero que eu possa ajudá-los de alguma maneira. Outra coisa que eu te peço também é me siga lá no Instagram, @JeffersonSouto. Vou deixar aí embaixo na descrição e vou deixar aqui também no vídeo para vocês verem. Me siga lá e qualquer dúvida sobre física ou sobre qualquer coisa de estudo para PRF, só mandar lá no direct que a gente conversa. Dito isso, bora pro vídeo. Pessoal, sem muita enrolação, vamos lá direto pro que importa, tá? Eu vou colocar aí na tela para vocês verem o edital da PRF, tá? Esse aí é o último edital da PRF, edital de 2021. Esse edital tem esses 9 pontos aí, tá? Nós vamos começar com o primeiro ponto aqui, ó, cinemática escalar, tá? Vai ser o nosso primeiro conteúdo que a gente vai tratar aí nos vídeos futuros e no vídeo de hoje. A primeira aula é uma aula teórica, então a gente vai conversar um pouco mais sobre os conceitos básicos e mais pra frente a gente vai adicionando o conteúdo, tá? Essa aula é uma aula importante, tá? Às vezes a gente acha que teoria não é importante. Na prova da PRF, salvo engano, teve 2 ou 3 questões que eram somente teóricas, né, de física. Então, assim, é importante conhecer a teoria também, tá? Não é só prática, não é só cálculo, tem que saber o porquê daquele cálculo também, tá? Mas vamos lá. Cinemática escalar, né? Primeiro conteúdo que a gente vai estudar. Conceitos básicos. Vamos entender primeiro ponto aí, que é o ponto material. Eu coloquei aqui para vocês ponto material e corpo extenso, tá? Primeiro eu preciso falar o que é a cinemática escalar, né? O que é a cinemática escalar? É o estudo do movimento sem você se preocupar com as causas desse movimento. Então, nesse primeiro momento, a gente vai estudar o movimento sem se preocupar o que causou esse movimento. Então, voltando aqui para o ponto material e para o corpo extenso, que eu coloquei ali os 2 primeiros temas, o que é o ponto material? O ponto material é quando você estuda aquele movimento sem se preocupar com as dimensões. Então, por exemplo, se eu quero estudar o movimento da Terra em relação ao Sol, eu posso considerar as dimensões? Posso. Mas também, se eu quiser considerar aquilo como um ponto material e ignorar as dimensões, estudar somente estabelecer o Sol como um ponto material e a Terra como um ponto material para estudar aquele movimento, eu posso fazer isso. Já no corpo extenso, é o contrário. Você considera as dimensões para estudar aquele movimento. Como, por exemplo, um trem passando sobre uma ponte. Quanto tempo vai levar para aquele trem de, sei lá, quantos metros atravessar a ponte, do momento que ele inicia a travessia até o final. Uma ultrapassagem de um veículo, por exemplo, eu tenho um carro de passeio e eu tenho um outro carro de passeio que vai ultrapassá-lo. Perceba que é rápida a ultrapassagem. Por quê? As dimensões são pequenas. Então, vamos supor que esse carro está 60 km e esse aqui está 80. A ultrapassagem vai ser relativamente rápida. Agora, vamos considerar esse mesmo carro sendo ultrapassado por um ônibus. O ônibus tem 14 metros. Então, a ultrapassagem ela vai levar mais tempo. Então, perceba que as dimensões nessa situação, elas importam para você entender. Então, essa é a diferença entre ponto material e corpo extenso. No ponto material, a gente desconsidera as dimensões para estudar aquele movimento, e no corpo extenso, a gente vai considerar as dimensões para estudar aquele movimento. Beleza? Segundo ponto, referencial. Tudo que a gente estuda em física precisa ter um referencial, tá? E esse referencial, ele vai determinar o que a gente já vai linkar aqui, né, com o próximo ponto, que é o repouso e o movimento, que eu coloquei aqui que ambos são relativos, né? O referencial, vou dar um exemplo para vocês entenderem o que é o referencial. Vamos supor que você está dentro de um ônibus, sentado, você está lá indo para o trabalho, e tem uma outra pessoa sentada do seu lado, também indo para o trabalho. Você olha para ela e você fala, essa pessoa está em repouso, ela está parada. Mas imagina que tem uma pessoa que está lá no ponto de ônibus que observa você passando de ônibus. Ele fala, não, aquela pessoa que está do seu lado e você estão em movimento, né? Ela está vendo você em movimento. Mas você olha para a pessoa e fala, não, ela está em repouso. Por isso que a gente coloca aqui, ó, que o repouso e o movimento são relativos. Por quê? Porque não existe um repouso absoluto
e não existe um movimento absoluto. Perceba que nessa mesma situação você está em repouso, mas você está em movimento também. Ambas estão acontecendo ao mesmo tempo. Depende do quê? Depende do referencial. Então a gente tem aí essa relatividade do repouso e do movimento. Depende do referencial, beleza? Acho que deu para entender bem essa questão aí do referencial, do repouso e do movimento, que também são relativos. E aí a gente liga aí para o quarto item, que é a trajetória, tá? A trajetória ela também é relativa. Por que, Jefferson, que a trajetória ela é relativa? Primeiro a gente vai entender o que é a trajetória. A trajetória, ela nada mais é do que os pontos que ligam o movimento no espaço. Então, por exemplo, eu tenho um carro, ou melhor, eu tenho um avião que está decolando, certo? Esse avião que está decolando, conforme ele vai subindo, ele vai, a cada segundo, ele vai estar em um determinado ponto no espaço, tá? Essa é a trajetória dele. A gente vai estudar a trajetória dele, ligando cada um desses pontos, tá? E a trajetória, ela também é relativa. Por que a trajetória ela é relativa, assim como o repouso e o movimento? Porque ela também depende do referencial. Então, assim, se a gente for estudar a trajetória, como por exemplo, vou trazer lá o mesmo exemplo do ônibus, tá? Imagina que você está lá no ônibus e você deixa cair um determinado objeto, né? Esse objeto, para a pessoa que está do seu lado, ela vai cair em linha reta, certo? Então a pessoa que estiver do seu lado, ela estiver olhando esse objeto, ela vai ver o objeto caindo em linha reta. Mas aquela pessoa que está lá no ponto de ônibus lá fora, ela não vai ver em linha reta. Ela vai ver o objeto caindo assim, ó, em movimento. Então ela vai fazer esse movimento, que a gente chama de arco de parábola. Ele vai fazer um movimento mais ou menos assim, vou desenhar para vocês verem. Então, para quem está lá dentro do ônibus, o objeto ele está caindo em linha reta. Mas para quem está lá do lado de fora, ele está caindo em um arco de parábola, beleza? Então, por esse motivo, a trajetória ela é relativa, porque ela depende do referencial. Até aí, tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam entendendo. Eu vou apagar aqui para não ficar tão poluído. Então, eu vou deixar aqui só esse desenho aqui para vocês terem como base, tá? A trajetória. E por fim a gente chega aqui no espaço, na variação do espaço. Eu vou dar um zoom aqui, porque a gente vai fazer só um demonstrativo aqui bem rapidinho para vocês entenderem, tá? Quando a gente fala de espaço e de variação do espaço, primeiro vamos entender o que é o espaço. O espaço, a gente vai pegar aquela trajetória, que são cada um daqueles pontos, como eu falei para vocês, e a gente vai dar números a esses pontos, tá? Eu aqui escolhi dar em metros, né? O nome em metros. Poderia ser quilômetros também, tá? Quilômetros é uma outra unidade de medida, só que metros é a unidade internacional. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ignorar um pouco aqui a questão dos quilômetros, tá? E vamos considerar só em metros. Mas vamos lá, o que é o espaço? Então, como eu havia dito para vocês, a gente tem que escolher um ponto desses para determinar ele como zero, que a gente vai chamar de origem dos espaços, tá? Esse ponto zero pode ser qualquer ponto, a gente vai chamar ele de origem dos espaços. E tudo que for anterior a essa origem é negativo. E tudo que for posterior é positivo. Beleza? Então, a gente só vai... Essa é a diferença da trajetória para o espaço. A trajetória, ela tem os pontos, mas ela não foi, digamos assim, nomeada, tá? E aqui a gente vai nomear esses pontos, como eu coloquei aqui, -3, -2, -1, 0, 1, 2 e 3 metros. E aí a gente vai estudar também a variação do espaço. Tá, o que é a variação do espaço? Na verdade, o que é uma variação? A variação, por exemplo, a gente pode pegar o tempo. O que é a variação do tempo? É o tempo final menos o tempo inicial. O que é a variação da velocidade? É a velocidade final menos a inicial. Então, o que é a variação do espaço? É o espaço final menos o espaço inicial. Uma coisa importante aqui na variação do espaço, ela é representada por essa formulazinha aqui, ó, que é o ΔS. ΔS significa variação do espaço.
ΔS igual S menos S inicial. Então é o final menos o inicial. Vamos supor que esse veículo aqui, ele está saindo aqui do menos 3 e está indo aqui até 1. Beleza? Então, o inicial é o menos 3 e o final é o 1. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir. Deixa eu mudar a cor aqui. A gente vai pegar o 1 e colocar aqui no final. E a gente vai pegar o menos 3 e colocar aqui no inicial. A gente vai fazer aqui, ó. Delta S é igual ao final, que é 1, menos o inicial, que é menos 3. Deixa eu arrastar um pouquinho aqui. Menos 3. Tá? Esse menos aqui, ó, esse primeiro menos aqui é da fórmula, tá? E esse menos aqui é o do próprio número ali, tá? Então, só pra gente não confundir. Então, vamos fazer aqui o cálculo, tá? Menos com menos é mais. Então, a gente tem aqui 1 mais 3, que é igual a 4. Beleza? Então, a variação do espaço aqui foi dada em metros. A gente tem aqui que foi 4 metros. Beleza? Uma coisa importante que a gente tem que destacar é que a variação do espaço, ela pode ser negativa e pode ser positiva. E assim, não importa o trajeto que esse veículo fez. Por exemplo, ele poderia ter ido lá no 1, voltado no 3, ido no 1 de novo, voltado no 3. O que importa é só o final e o inicial. Qual foi o último e o primeiro espaço em que ele esteve. Beleza? Vou apagar aqui para não ficar tão poluído a tela. Mas se vocês quiserem anotar o cálculo, é esse daqui, tá? ΔS é igual a 1 menos menos 3. E a gente tem o resultado ali, 4 metros. Pessoal, é só isso, tá? Essa nossa primeira aula realmente é bem tranquila. Só são esses conceitos iniciais mesmo, para a gente entender um pouco da cinemática. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se tenha ficado alguma dúvida, volta aí na aula, assiste de novo, que eu tenho certeza que você vai sanar essa dúvida. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, só me chamar lá no Instagram, @JeffersonSouto, que eu tento esclarecer assim o máximo possível, tá? E é isso. Mais uma vez, aproveita aí também para assistir os vídeos no canal. Dá essa força aí para mim, tá? Que tô tentando retomar aqui o canal. Um pouco desmotivado aí em relação ao canal, mas tô tentando voltar, tentando dar um gás a mais. E é isso, pessoal. Tamo junto aí. Valeu!